991. Somos a velocidade, somos a conexão. Somos fibra ótica, somos a Infolog. Somos tecnologia, somos banda larga. Somos o melhor suporte, somos a Infolog. Ligue agora mesmo, 4062-9908 e contrate o seu plano. Veja também a disponibilidade na sua região. Infolog, a sua melhor conexão. Infolog, somos a Infolog TI. A Mega FM e a Confeitaria Joinville te presenteia com um bolo delicioso toda semana. Faça já sua inscrição no Mega Watts 997379250. O sorteio rola toda sexta-feira, 5 da tarde. Apoio Confeitaria Joinville, Avenida Vicente de Carvalho, número 36, Boqueirão, em Santos. Fone 33947544. E nas redes sociais, Facebook e Instagram, Confeitaria Joinville. Desinfetar o celular também é importante para proteger do coronavírus. A recomendação geral é usar um pano macio, umedecido com água e sabão. Atenção, o pano deve ser umedecido, não encharcado. Se quiser, pode optar também por usar álcool em gel. Para não ter problemas com o celular e nem com outro dispositivo eletrônico, evite colocar o pano úmido, seja com álcool ou com água com sabão, sobre os conectores ou outros orifícios da carcaça do aparelho. Uma campanha Emissoras de Rádio do Brasil. Chegou a entrega mais rápida, Gostosa e segura da região. Delivery Mega. E o que é melhor, a entrega é free. Prova Theo e Gabriel com Jorge. Independência de você, te amo, eu sei querer. Aprovado Gustavo Mioto. Foi nosso jantar, a luz já deu. Muito bom. Diego e Victor Hugo com Bruno e Marrone. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Um dos mais pedidos, Michel Teló. Tempo não espera ninguém. Sem tempo de espera, Jorge Mateus. Escute A gente já tentou de tudo pra ser um casal. Leve 2. Sabe, eu sou seu, coração bate fora da casinha. Todo mundo pedindo, Felipe Araújo e Japinha Conde. Você não vale. Thierry e Marília Mendonça. É só um pouquinho do cardápio sensacional. Mega Delivery de música. Bota bom é nisso. Sintonize. Localizando o prefixo. ZYW 677, Rádio Mega FM Litoral. Essa onda pega. Informamos que a transmissão da Voz do Brasil será às 20 horas e 30 minutos, de acordo com a Lei Federal 13.644/18. Seguimos com a programação normal na Mega FM. No ar, Mega Opinião, porque o mundo é de quem sabe. 7 horas e 4 minutos, quarta-feira, 21 de julho de 2021. Estamos aqui na Mega FM 92,5 e também na internet, no Facebook. Você entra aí na página da Mega FM, você curte a nossa live totalmente. O pessoal, eu ia falando live ao vivo, mas é uma tremenda de uma... Sempre critico as pessoas que falam live ao vivo, porque live é ao vivo, lógico. Mas você curte a nossa live em tempo real, tá bom? Entra lá na internet e já segue a Mega FM também no Instagram. Você pode participar também pelo nosso WhatsApp, viu? Participa, faça suas perguntas para os nossos convidados. Nosso Mega WhatsApp é o 997379250. Repetindo, 997379250. Você vai poder fazer a sua pergunta aqui para os nossos convidados. Hoje, nós temos aqui o vereador de São Vicente, Jefferson Cesaroli, do Podemos. Muito boa noite para você, Jefferson. Boa noite, Álvaro. Boa noite a todos. Uma alegria imensa estar aqui mais uma vez na Mega FN, com o Décio no comando. E hoje, a honra de estar ao lado o Wellington Silva, parceiro também vereador. Opa, acho que eu contei a próxima. Pulei etapas, né? Você está... Mas boa surpresa! Brincadeira, Jefferson. O nosso outro convidado, como o Jefferson já queimou a largada, né? É o vereador de Praia Grande, Wellington Silva, do PL. Boa noite para você, Wellington. Olá, boa noite a todos os ouvintes, Décio, Álvaro, vereador. Prazer conhecê-lo pessoalmente, já acompanho o seu trabalho, parabéns já de antemão. É um prazer poder participar desse programa. Muito bem.
E lembrando que você participa, então, pelo WhatsApp, você participa também no nosso chat, dá a sua opinião também sobre os assuntos, né? A gente quer saber também a sua opinião a respeito dos assuntos que a gente vai abordar aqui nesta noite de quarta-feira, tá bom? Pode participar também pelo nosso WhatsApp, fica à vontade. Tá começando mais uma edição do nosso Mega Opinião. Bom, primeiro assunto da noite como nós estamos na semana da abertura das Olimpíadas, né? As Olimpíadas que foram adiadas de 2020, né? Devido à Covid, foram adiadas para 2021 e a abertura está marcada para sexta-feira. Porém, olha só, na entrevista coletiva de ontem, terça-feira, dia 20, o chefe do comitê organizador da Olimpíada de Tóquio, o Toshiro Muto, ele não descartou o cancelamento de última hora dos jogos. Isso por causa dos números, da alta dos números de casos de Covid. No ano passado, os jogos foram postergados por causa da pandemia. Muto ainda disse que se manterá atento aos números de infecções pelo coronavírus e manterá discussões com os organizadores se necessário. No dia 1º de julho, começaram a chegar os atletas e dirigentes, né? Entre as pessoas que têm credenciais para jogos, houve 67 casos de coronavírus na última segunda-feira, com 2 atletas aí testando positivo para Covid-19 no Japão. A gente já começa com essa questão, que é uma questão... a pessoa vai falar, mas isso é lá no Japão, tal, as Olimpíadas. Não, isso daí é uma coisa mundial. A gente sofreu aqui agora recentemente também, né? Muita gente falando, mas não devia ter o torneio de futebol aqui no Brasil também. Aí ficou aquele, sabe, uns defendendo, né? Outros contrariando. A questão principal que eu quero saber de vocês. Vocês são favoráveis? Vocês acham que já estamos num momento para a gente começar a abrir aí as portas para eventos esportivos, eventos de maior concentração de pessoas? Isso a gente está falando assim, com controle, né? Tudo controlado, com máscara, com distanciamento social. Vocês acham que já está na hora ou, de repente, poderia esperar mais um pouco? Vou começar com você, Jefferson. Bom, acho que o primeiro ponto é essa questão do controle, né? Os eventos, eles são importantes porque traz uma questão de economia, há todo um investimento por trás. As Olimpíadas, por exemplo, é um investimento de mais de 16 bilhões, então tem muito dinheiro envolvido, foi cancelado no ano passado, então acho que o controle sanitário é a primazia para que a gente possa, para que qualquer assunto referente à pandemia possa dar sequência. Há um controle por trás, mas eu estava lendo que a própria população de Tóquio está se manifestando contra isso, né? É um perigo, porque afinal você imagina que tem gente de todo mundo para a tua cidade, para o teu país. Sim. E depois as Olimpíadas acabam e os problemas permanecem. Assim, eu acho que tem que ter um pouco de empatia. Quando eu paro para pensar em quem está lá em Tóquio, eu acho que se fosse aqui na minha cidade, eu acho que seria um problema, porque eu não ia querer que o mundo inteiro viesse para cá. Tudo bem que a gente está falando de uma delegação mínima, acho, com os controles, mas ainda assim é muita gente. Há um universo, né? E precisa separar os Jogos Olímpicos da cidade de Tóquio. Ali tem toda uma questão de estrutura, etc. Eles não estão a turismo lá, não vai poder caminhar na cidade como livre passagem. Eles vão se concentrar nos Jogos Olímpicos. Eu, particularmente, acho que essa retomada é importante por diversos aspectos, principalmente a questão econômica, mas ainda estamos numa pandemia e se eu fosse responder quanto à minha cidade, se fosse aqui, eu com certeza seria contra, porque eu acho que há muitas coisas envolvidas, o mundo inteiro vindo para cá, para a minha cidade, para poder, enfim, praticar o esporte. Nesse momento não seria o melhor do mundo. O Wellington,
Você é incentivador do esporte também, né? Você também sempre gostou do... aliás, você trabalhou, você chegou a trabalhar com esporte. Pra quem não sabe, né? Pra quem tá falando assim, pô... O que esse cara tá falando, né? Eu já Ele vi poderia esse estar na rapaz. Olimpíada, inclusive. Ele né? tá de máscara, né? De máscara a gente encontra as pessoas na rua. Eu já passei por vários conhecidos meus. Você paga aquele mico, você não cumprimenta, falando, opa, e aí, tudo bem? Então o pessoal deve estar vendo ali você na live e fala, eu acho que eu conheço esse rapaz de algum lugar. Conta um pouquinho aí pra gente. Estamos aqui com duas pessoas que são ligadas ao esporte, né? Sim. O Cesaroli apoia muito o esporte, né? Gosta bastante do esporte. Não como o Wellington, né? Fez profissão e o cara... Eu vou passar vergonha lá dele se for atual, mas eu acho que esporte é importantíssimo. É fundamental. Bom, eu vivi durante muito tempo, né, através do esporte, né? Ganhei a vida com isso durante 17 anos. Então eu sou um incentivador do esporte de uma maneira geral, não só do futebol, né? Para quem não sabe, para quem está nos assistindo aí, tive a honra e o prazer de começar no glorioso Alvinegro Praiano, Santos Futebol Clube. Devo tudo que aconteceu na minha vida ao Santos, né? Depois joguei no Flamengo, logo no final da carreira, joguei 5 anos na Europa, disputei Liga dos Campeões, Taça UEFA, campeão português pelo Boa Vista de Portugal, na cidade do Porto, enfim. Joguei muito tempo aí, rodei aí em alguns clubes pequenos do Brasil, que eu não vou ficar contando tudo aqui, porque isso é papo para churrasco, né? Não dá. Então esse foi um resumo da minha carreira como atleta e por isso eu acompanho muito o esporte ainda nos dias de hoje. Pratico de uma maneira leve, de acordo com o meu corpo permite, mas falando especificamente do assunto Olimpíada, é algo muito complicado para a gente falar. Eu sempre pautei a minha caminhada desde o início da pandemia na opinião da ciência. Infelizmente, um assunto como esse, ele é tratado por nós políticos, tanto aqui no Brasil quanto no Japão, mas se está acontecendo esses jogos, né, no Japão, provavelmente eu acredito que o governo japonês deve ter se pautado por opinião de especialistas. Sim. Então eu não vejo problema hoje, o risco é enorme, a gente sabe disso. Não dá pra gente imaginar que dá pra gente hoje andar sem máscara na rua, aglomerar muito menos. Não dá pra gente pensar isso. Hoje é algo impensável, pelo menos até setembro, outubro, que eu espero que todos nós estejamos vacinados. Mas a prática do esporte, especificamente da Olimpíada, hoje eu acredito que esteja baseado na opinião de especialistas, mesmo com limite de espectadores. Então é a mesma coisa da polêmica que teve na Libertadores aqui, né? Tem ou não tem Libertadores? Já estava rolando o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Então eu não vou nem entrar na questão política, né? Eu tô falar da questão prática. Estava rolando já 2, 3, 4 campeonatos no Brasil e as pessoas falando que não era para ter Libertadores. Então nesse ponto eu vi hipocrisia de algumas pessoas. Mas eu sou totalmente favorável à proteção, obviamente, a contenção de aglomeração, mas é muito difícil num momento de Olimpíada, onde o esporte do mundo inteiro vai estar concentrado num único lugar. Eu acho um pouco complicado. E eu espero de verdade, eu sou a favor da realização da Olimpíada, respondendo a tua pergunta, e eu espero de verdade que todas as precauções estejam sendo tomadas para que não saia do Japão agora uma nova onda de contaminação. Tomara, né? A gente torce por isso. Com certeza. A Copa América, que acabou agora, foi início do mês? Agora há pouquinho, né? Foi nesse mês de julho agora que acabou. Ela teve esse problema, né? Muita gente defendendo e muita gente indo contra. O que a gente percebia, às vezes, é que fica aquela coisa, né? Aquele que a gente chama de fla-flu, né? Como o presidente apoiou a Copa América, vamos contra a Copa América. Aí, sabe, um lado puxando a sardinha pra brasa, dizendo que estava errado, o outro lado... E a gente viu também a Rede Globo perdendo a concessão, né? Perdendo os direitos de transmissão da Copa América, indo pro SBT. Então, algumas mudanças aconteceram. Vocês acham que de repente pode ter sido meio que um boicote? De repente... O pessoal ligado à Globo meio que boicotou a Copa América pra
Será? Fala aí, César. O que você acha, César? Eu acho que não aconteceu, né? Não foi efetivo, porque, como você acabou de falar, acabou recentemente. Então, se foi um boicote, a Globo perdeu essa, né? A Globo perdeu essa e o Silvio Santos tá aqui. Com Libertadores, com Copa América, né? Exatamente. Vários campeonatos. Fórmula rolando, 1 foi pra Band, né? Então, eles não devem estar muito contentes, né? Com certeza, com certeza. Foi uma coisa que o presidente Bolsonaro, desde o início da campanha, falou sobre isso, né? Sim. Sobre os privilégios, os acordos, os contratos que a Globo tinha e que dependesse dele, muita coisa ia cair por terra, e eu acho que tem acontecido efetivamente, haja visto essa situação, afinal de contas era uma grande transmissão. Sim, sem dúvida. A Globo sempre fazia, né? Os jogos da seleção... A gente, exclusividade, né? exclusividade. É verdade. Bom, falando de esportes ainda, toda segunda-feira, aqui na Mega FM, às 7 horas da noite, nesse mesmo horário, das 7 às 8, tem um programa que você não pode perder, é o Mega Esporte Clube com Fabiano Fará, o meu amigo. Conta pra gente um pouquinho do programa, Fabiano. Boa noite. Alô, meu amigo Álvaro, boa noite pra você, pros teus convidados, pro teu público, aqui Fabiano Fará, do Mega Esporte Clube, para lembrá-los que toda segunda-feira, às 7 da noite, tem o maior debate esportivo com descontração e informação sobre o futebol. Toda segunda, às 7 da noite. Eu tô de olho aqui na Copa Sul-Americana, o Santos entra em campo nesta quinta. Tô de olho também na Copa Libertadores, nesta quarta tem Palmeiras. O São Paulo e o Atlético Mineiro já passaram. Tô de olho também na eterna crise do seu Corinthians, Álvaro. Então faço esse convite pelos 92.5 FM da Mega Litoral, pelo Facebook da Mega FM Litoral, também pelo YouTube e em breve nas principais plataformas de áudio do mundo. É isso, grande abraço. Grande abraço pra você, Fabiano. Então já sabe, né? Segunda-feira, quer saber aí o resumo do que aconteceu no final de semana esportivo? Curta aí o Mega Esporte Clube com Fabiano Fará. Tudo sobre o esporte você vai conferir aqui na Mega FM. Bom, agora vamos voltar aqui para nossa região, né? Falar sobre os assuntos da região. O Jefferson Cesaroli, que é um dos nossos convidados aqui hoje, você é o mais jovem na legislatura 2021-2024, Jefferson, é isso mesmo? Exatamente. Quantos aninhos você está fazendo? 31, recém-cumprido. 31, é novo mesmo, rapaz. Tive essa honra de ser o mais jovem dentre os eleitos, representando também a juventude, acho que é uma pauta importante. Sim. E me sinto, assim, na prática, o Conselho Nacional da Juventude delibera que jovem até os 29 anos. Então... Mas não tem aquela... Passei um pouquinho. O Ibope não tem aqueles dois pra Margem cima, dois pra baixo? Margem de eu. Há quem considera até 35. Se for considerar 35, tô lá. Tô na área. Eu considero até 50. Boa. Independente da idade, sempre jovem. E me sinto honrado de ter essa responsabilidade de representá-los também. Você teve uma infância, uma juventude assim simples, né? Humilde, né, Jefferson? E mesmo assim você conseguiu se preparar, você conseguiu se formar em comércio exterior pela UniBR. Conta um pouquinho dessa sua trajetória, desde criança, dessa infância e juventude simples, até você conquistar o seu espaço, você conquistar o seu estudo, a sua formação e hoje ser o mais jovem vereador de São Vicente. Vou resumir aqui, é sempre bom poder contar essa história, mas para não gastar muito tempo, resumir aqui, tentar ser o mais objetivo possível. Eu nasci em São Vicente, então fui pro Sambaiatuba, morar de favor na casa de uma tia, depois morei no Catarina de Moraes, com meu pai e os meus avós, e aí minha família teve a oportunidade de comprar a primeira casa própria, que era no Rádio Clube ali, Palafita. Morei até os 6 anos ali, quando a minha mãe já não dava mais aquela situação insustentável, eu queria sair da Palafita, e nós voltamos para São Vicente, para a área continental. Meu pai conseguiu comprar o terreno de terra, né, no Rio Branco, onde a gente mora até hoje. Então, em 96 nós voltamos para a área continental, para o Rio Branco, e a minha mãe sempre trabalhando para ajudar meu pai, até para poder pagar aquele terreno batido, era uma conquista, então aquilo ia demandar suaves prestações, então ela precisava ajudar meu pai trabalhando. Sim. E aí, para que ela pudesse
não deixar a gente sozinho, ocioso na rua, ela foi atrás de projetos sociais para colocar eu e a minha irmã. E aí, aos 8 anos de idade, eu entrei no Secof, que era Centro de Convivência e Formação, um aspecto cultural, enfim, incentivar, tirar a criança da rua no contraturno. Fiquei no Secof 18 aos 14, dos 14 eu fui para outro projeto social chamado JIP, que era Joga Instituição Promocional, mais um contexto de empregabilidade, bem parecido com o Campus, que a gente ainda tem atuando aí na cidade. E aí, a partir desse primeiro emprego, eu trabalhei na área portuária, na S. Magalhães, com 14 anos, carteira registrada na época, era possível. Legal. E aí, fui pro primeiro emprego, segundo emprego, aí a empresa me fortaleceu para que eu fizesse vestibular, entrar na faculdade. Olha que legal. Me formei em comércio exterior, tive a oportunidade de morar fora do país, trabalhar fora do país. E aí, eu fiz uma segunda formação em Direito, e aí nessa experiência de estar fora do país, eu conheci a política. Através de uma assessoria para um senador e uma consultoria para um senador, e junto a um grupo que prestava assessoria para um vereador, eu percebi que a política era algo que era possível e que era para mim também. Eu tinha esse desejo de poder devolver as oportunidades que me foram abertas, sociais, enfim. Então eu juntei essa devolução do que me foi ofertado, junto com o direito que já estava na minha veia, e essa experiência política. Quando eu voltei para o Brasil em 2014/15, falei, não, preciso desaguar isso de alguma forma, transformar minha indignação em ação. Entrei para a política institucional, em 2016 fui candidato, tive 1.300 e poucos votos, fui um dos mais votados, tive mais votos que vereadores eleitos na época, mas por conta da matemática política eu não entrei. Continuei tentando, me debrucei sobre as questões, me preparei, 2020 uma nova campanha, e agora estou eleito vereador na cidade. Uma honra. Agora a gente precisa devolver toda essa confiança que a população deu em nós votando, em trabalho, e a gente, desde o dia que foi eleito, sem pestanejar, trabalhando o máximo que pode para poder fazer com que a cidade caminhe, avance a passos largos, que a gente tanto precisa. Que legal, Jefferson. Bom conhecer um pouquinho da tua história e para os nossos ouvintes aqui também, né? O Wellington foi eleito com 1.540 votos, né? Lá em Praia Grande. É morador de Praia Grande, né? Nascido e casado. Formado em advocacia e pós-graduado em gestão de cidades. Quer dizer, se preparou, né? Também não é o que a gente chama de... caiu por acaso, né? Está lá porque por interesse, sabe? Quer ser político? Não, a gente percebe que você se preparou para isso e vem adquirindo experiência política, participando aí de vários projetos que buscam a melhoria. Todo o esportista, eu acho que todo mundo que sai do esporte e vai pra política, e vem meio que com aquele rótulo, né? Vai levantar a bandeira do esporte, só vai ver esporte, né? Não vai trabalhar por outras causas. Mas você também, eu já vi aqui que você bate muito nas causas sociais também, né? Sim, sim. A gente falou aqui, né? O vereador Jefferson já disse aqui que ele falou uma palavra que eu sempre tenho guardada comigo e passo para as pessoas, que é a oportunidade. Que eu, como ele, também tive uma infância muito, muito humilde e não conquistei as coisas que eu conquistei porque eu sou o melhor de todos, não. Tudo aconteceu na minha vida porque eu tive oportunidade. Então é isso que me move também estar na política, promover isso também para os mais jovens que de repente estão olhando lá para frente e não conseguem ver uma luz no fim do túnel. Parece até um clichê a gente falar isso, luz no fim do túnel, mas de verdade é isso. A pessoa quando entra no túnel, se tiver tudo escuro, você não vai conseguir caminhar. Sim. Então é isso que a gente quer fazer com o nosso mandato lá, né? Como você disse, eu levanto a bandeira do esporte, a gente tem ideias muito legais em relação ao esporte, mas o que afeta diretamente a vida de uma pessoa é o social, hoje, sobretudo. Sempre foi, mas hoje, no momento que nós estamos de pandemia, está muito complicado. Eu não preciso nem falar para vocês, porque vocês também estão acompanhando tudo isso, né? Então a gente tem levantado muito essa questão social, o pós-pandemia, buscando ferramentas para que o nosso povo possa se preparar para esse período, porque isso não vai... A pandemia não vai acabar com a vacinação.
setembro, outubro. Os reflexos, já existem estudos que vão durar por 8, 9 anos. Sim. Então a gente precisa preparar o nosso povo, e sobretudo o povo mais pobre, porque o rico, na verdade, ele vai aguentar. Ele perdeu um pouco de grana, mas ele vai aguentar aí, ele vai passar batido a pandemia. Mas o povo pobre, não. O povo pobre vai sofrer muito. E aí um exemplo que a gente tem batido muito lá é que por conta das barreiras constitucionais que o vereador tem de legislar, o mais importante, a função mais importante, na minha humilde visão, do vereador é a fiscalização. Sim. Se todo mundo, se todos os vereadores de todas as casas fiscalizarem o executivo, você pode ter certeza que muita coisa ia mudar. Muita coisa ia mudar. E a gente aqui não quer nem fazer juízo de valor, quem está certo e quem está errado, mas é isso que a gente tem pretendido lá na nossa cidade. Por exemplo, existe uma discussão muito grande em cima da Lei 173, que é a lei federal. E aí, para quem está nos ouvindo e nos assistindo agora, esta lei ela limita o Poder Executivo de aumentar os gastos e criar cargos, enfim, uma série de questões. Mas, na minha humilde visão também, esta lei ela não proíbe o Poder Executivo, e eu estou te falando isso para exemplificar como é que tem sido a nossa atuação lá na casa. Sim. Não proíbe o Executivo de reajustar o salário do funcionalismo público, fazer um reajuste inflacionário. A lei é muito clara. E às vezes, eu estou te falando isso porque, de repente, lá na nossa cidade são 12 mil funcionários públicos. Então é muita gente que está sendo afetada por isso. Já são 2 anos. Já são 2 anos sem reajuste inflacionário. Ou seja, mais de 10%. Uma pessoa que ganhava 2 mil, hoje ganha 1.800. E as pessoas não entendem. Ó, vou no supermercado, o feijão está mais caro, o arroz está mais caro, o leite está mais caro, vou pôr gasolina no carro, a gasolina está mais cara. E o teu salário não acompanhou. Esse reajuste é justamente para isso, para manter o teu poder de compra. Então a gente tem debatido muito isso lá, dizendo que a nossa cidade, Praia Grande especificamente, é uma cidade que tem recurso para fazer esse tipo de reajuste inflacionário para que o funcionalismo público não perca tanto, porque vai perder. É só para que não perca tanto. E além disso, a gente tem feito lá um trabalho realmente de poder desenvolver um trabalho com leveza, e principalmente com transparência para que, como o Jefferson disse, que a gente possa, as pessoas que nos elegeram, que votaram na gente, possam olhar e ter a certeza de que fizeram a escolha certa. Porque duro mesmo é quando o eleitor, que também tem culpa de quem ele... Porque o parlamentar não chega lá sozinho. Sim. Não chega lá sozinho, chega porque alguém votou nele, obviamente. Mas tem gente que não lembra em quem votou. E se você não lembra em quem votou, você não tem como cobrar. Então aí é complicado, e eu tô né? falando, e aí já serve como um chamamento para que o nosso povo possa participar da política, cobrar dos vereadores e cobrar dos prefeitos, porque eles, não adianta, se a gente falar que a gente não quer saber de política, a gente vai ser mandado por quem quer. 7h29. Eu quero mandar um alô agora pro meu amigo Fernando Paulino, que de toda sexta-feira, também nesse horário, das 7 às 8 horas, ele tem o Fala Paulino. Então, aproveitando a deixa, fala Paulino, boa noite. Boa noite, meus amigos que acompanham o Mega Opinião, com meu parceiro Álvaro Júnior. Aqui quem fala é Fernando Paulino. Estou passando para dizer que eu estou aqui prestando atenção no programa, como sempre muito interessante. E também para fazer meu jabazinho, né? Para falar que sexta-feira às 19 horas tem Fala Paulino e eu estarei com a vereadora de Praia Grande, Renata Zabel. Espero vocês lá, hein? Um abraço. Aí tá feito o convite. Fala Paulino, dessa sexta-feira. Você não pode perder a partir das 7 horas da noite. A gente vai pro nosso intervalo agora e eu já vou levantar a bola já pro segundo tempo, vamos dizer assim, né? Já que a gente tá fazendo muito comentário esportivo, já vou levantar a bola já pro segundo tempo. Tanto Praia Grande quanto em São Vicente, já houve discussões, inclusive votação, se eu não me engano, em Praia Grande, para a mudança do local da Câmara. E isso dá muita repercussão também. Isso também é motivo de discussão, né? Porque, mas quanto vai ser gasto? Vale a pena? Nessa pandemia, do jeito que estão as coisas, vale a pena investir milhões em um novo patrimônio? Por que não fica aqui mesmo e realoca e faz, né, e conserta? Isso é uma grande discussão que eu quero saber a opinião de vocês dois.
depois do intervalo, aqui na Mega FM. Você está no Mega Opinião. 7h31. Malhar o corpo, superar o seu limite, se balançar, buscar a superação. Vem com a gente correr, treinar, viver mais. Academia, superação. 800 metros quadrados de muita atividade. A maior variedade de modalidades para você. Avenida Kennedy, 5.800, Vila Tupi, Praia Grande. Mais saúde, mais vida. Academia, superação. Fone 3472-4445. A Via Laser chegou na Praia Grande. A maior rede de depilação a laser do Brasil traz pra você tecnologia exclusiva e preço justo. A liberdade que você ama, a pele lisinha que você merece. E melhor, sem dor. Visite nossa clínica no Litoral Plaza Shopping, Avenida Ayrton Senna da Silva, 1511, Xixová, Praia Grande. E aproveite os benefícios da Via Laser Depilação. Anote também o nosso WhatsApp, 0800 942 2345. A Contabilidade José Alves atua na abertura de firmas, manutenção de trabalhos contábeis para empresas de qualquer porte. Conta com uma estrutura apta a desenvolver o melhor serviço do ramo. Oferece também consultorias às áreas contábil e fiscal, para que você esteja por dentro de tudo quando iniciar o seu próprio negócio. José Alves Contabilidade, Rua Martim Afonso, número 213, Conjunto 8 a 13, Centro São Vicente. Faça seu contato pelo WhatsApp 13-3323-9001. José Alves Contabilidade. Continue ligado. Aqui. Mega. Você é Mega. Galeria São Judas, o seu centro de compras em São Vicente. Aluguéis a partir de R$600. Muitas lojas em um mega lugar. Saia de casa sabendo que tudo você acha na Galeria São Judas. Praça de alimentação, espaço kids e mais de 40 lojas. Aluguéis sem burocracia. Venha nos visitar. Rua Campos Sales, número 392, Centro de São Vicente. A Casa Santos Vidros está com preços de arrasar. Promoções imperdíveis para envidraçamentos de sacadas, box em vidro temperado, espelhos e muito mais. Tudo com qualidade, garantia e agilidade na entrega. Venha fazer um orçamento e um excelente negócio. Casa Santos Vidros. Visite vidraçariacasasantos.com.br ou conheça o showroom na Avenida Conselheiro Neves 412 em Santos. Ligue 3234 1546. 3234 1546. Casa Santos Vidros. A Mega FM e a Confeitaria Joinville te presenteia com um bolo delicioso toda semana. Faça já sua inscrição no Mega Watts 997379250. O sorteio rola toda sexta-feira, 5 da tarde. Apoio Confeitaria Joinville, Avenida Vicente de Carvalho, número 36, Boqueirão, em Santos. Fone 33947544. E nas redes sociais, Facebook e Instagram, Confeitaria Joinville. Mega Opinião, na Mega FM. De volta no Mega Opinião, aqui na Mega FM 92,5 e também na internet, no nosso Facebook, você acompanha a live em tempo real. Bom, eu deixei no ar uma pergunta, né, um questionamento para os nossos convidados de hoje aqui no Mega Opinião. Hoje nós estamos aqui com a presença do vereador Wellington Silva, lá de Praia Grande, também o vereador Jefferson Cesaroli, aqui de São Vicente, a respeito de discussões sobre mudança no local da Câmara, tanto de Praia Grande quanto de São Vicente. Vocês são a favor ou vocês são contra? Vou começar pelo Wellington agora. Existe realmente uma discussão lá na nossa cidade em relação a isso. Foi assinado agora um termo de cessão entre a prefeita e o presidente da casa. Na verdade, eu não concordo com essa sessão do jeito que foi feita. Eu não vi o papel, na verdade, eu vi só publicação nas redes sociais. Na minha visão, tem que passar pela Câmara, tem que passar pela aprovação ou não do plenário. A discussão também é um pouco mais ampla que isso, né? A ideia é que seja feito ali na Câmara Municipal de Praia Grande, o local que é a Câmara hoje, um hospital de referência da mulher, e aí se justificaria a mudança de local para um prédio novo, perto da prefeitura, onde é o fórum, lá na Vila Mirim. Certo. Então é uma questão muito ampla para a gente discutir.
o momento não é para fazer gasto nenhum, na verdade. Não se justificaria o gasto de milhões de reais para construir um prédio novo. Aproximadamente 7 milhões, né, se eu não me engano. De verdade, eu não vi o orçamento, estou te falando porque foi assinado agora alguns dias atrás e eu ainda não vi o termo de cessão do terreno, nem muito menos o projeto. O projeto é um projeto já antigo, na verdade, que se for acontecer, será remodulado simplesmente. Agora, se for simplesmente para fazer um prédio, para não ter contrapartida nenhuma para a população, eu sou contra. Agora, se tiver realmente um projeto grande, um novo hospital na cidade, que atenda a mulher, porque realmente a nossa cidade é muito carente em vagas de internação. E eu estou dizendo isso porque a nossa cidade tem dinheiro para se construir. O grande problema de construir é que você tem que manter. Esse é o problema. Mas a nossa cidade hoje tem condições. É uma cidade hoje que tem mais de 200 milhões de reais em caixa. É muito dinheiro. E aí, uma coisa que eu bato sempre lá, o que estão fazendo com tanto dinheiro guardado no cofre e o povo passando necessidade e morrendo na fila do hospital? Então essa é a discussão que a gente precisa fazer. Jefferson, passo a bola para você agora. Eu respondo a pergunta usando as palavras do Wellington. Enquanto Praia Grande tem mais de 200 milhões em caixa, São Vicente tem quase 200 milhões em dívidas. Então, se ele, que tem uma cidade no superávit, não acha positivo a troca, tem ressalvas. Aponta essas ressalvas, imagina eu como vereador, representante de uma cidade que está endividada. Pois é. Uma cidade que tem uma saúde deficitária, uma cidade que tem, enfim, diversos problemas crônicos. São Vicente tem a Câmara mais antiga das Américas. É uma Câmara que realmente, de fato, seria interessante em algum momento que não este, depois de uma pandemia, nós estamos vivendo uma crise sanitária e financeira na cidade. Então essa discussão aqui na cidade, do meu ponto de vista, não teria que prosperar, porque a gente tem outras prioridades, dentre elas educação, saúde e até mesmo o desenvolvimento como um todo. Acho que talvez a consequência do desenvolvimento, da entrada de recursos, do superávit da questão financeira, poderia fazer com que a gente pudesse aprofundar essa discussão. Hoje não é o momento, dada a vida financeira que a cidade tem, né? O vereador falou sobre 200 milhões de caixa em Praia Grande. São Vicente, vocês têm mais ou menos um balancete aí? Tá vermelho ou tá azul? Eu fui um pouco exagerado. Ele falou de 200 em caixa, eu falei que a gente tem quase 200 em dívidas. Claro, quase 200 é muito de déficit. A gente não tem quase 200. Mas segundo informações do próprio secretário no início, que ele fez um aparato, abriu a caixa para nós vereadores, era uma dívida chegando a quase 100 milhões. Recentemente foi para 45 milhões de dívidas, enfim, coisas do passado. Então a gente ainda está no vermelho. Ainda está. A cidade tem uma situação financeira bem prejudicada. A gente precisa fazer com que isso mude, mas é um caminho longo, então hoje não seria o melhor momento para poder falar da troca do prédio, né? Porque, veja, um prédio demanda um investimento alto. Sim, com certeza. Olha, chegou pergunta aqui dos nossos ouvintes. O Vando, o professor Vando, aqui de São Vicente, da Vila Margarida, pergunta para o Jefferson. Qual o objetivo político dele em São Vicente, se tem pretensões a outras candidaturas, Jefferson? Boa, eu respondo, quando fala de objetivo e pretensões futuras, eu acho que por não cumprir ainda 100% os meus objetivos políticos, eu acho que uma candidatura futura, agora estamos às vésperas de uma candidatura a deputado federal e estadual, né? Nesse momento eu não teria interesse, porque eu acho que ainda são 6 meses de mandato, ainda tem objetivos a serem cumpridos, então a gente precisa trabalhar para deixar entrega, para deixar um legado, de modo que perspectiva futura, claro, a gente quer crescer, mas não para a próxima já. Eu acho que não seria o momento. Eu venho de uma situação de vulnerabilidade social, de um lugar que tem segregação, onde falta muita coisa, e eu acho que o nosso mandato vem exatamente nessa ótica, nesse objetivo de fazer com que algumas diferenças sejam diminuídas. Então, com esse principal objetivo, e uma vez não superado na totalidade, eu ainda acho que em 6 meses de mandato tem muita coisa a ser feita na cidade como vereador. E eu acho que as pessoas, elas até ficam com o pé um pouco atrás com os políticos, com certos políticos, lógico. Porque a gente vê exemplos de políticos que se candidatam, que se elegem,
e largam o seu mandato na metade, né? Às vezes para galgar um outro cargo, né? Então, eu acho que na população existe essa coisa ainda tem, o pessoal ainda tá, né? Fica um pouco, infelizmente, né? Por alguns maus exemplos, a gente vê esse tipo de coisa. Então, talvez a pergunta aqui do nosso ouvinte tenha sido feita até para saber quais são as suas pretensões políticas, né, Jefferson? O Jefferson, ele me contou agora há pouquinho que ele estava muito frio, estava sentindo muito frio, né? Ainda estou. Ainda tá. Tem um ventinho gelado. Não é um caso... calor. Um tá com calor, com camisa polo, outro tá... Ele tirou aquele tiro, tava Cheguei aqui com friozinho, antes de começar o programa, já tive que tirar. Bom, pra saber como que vocês vão... 2x2, que o 10 dobrou a manga e você continua Eu tô sentindo calor aqui também, eu também tô com calor, viu? Vou ser sincero pra vocês. E tô perto da janela, né? Então, você tem uma ideia. Pra gente saber como que vocês vão ter que sair amanhã, que tipo de roupa vocês vão ter que usar amanhã, vamos saber a previsão do tempo? Tempo e temperatura. Essa será mais uma noite fria na Baixada Santista. Em São Vicente, a temperatura ficará em média de 14 graus. Essa massa de ar frio de origem polar, vinda do sul, provocou a queda de temperatura em algumas regiões do país, afetando também a Baixada Santista. Amanhã, quinta-feira, a previsão em São Vicente é de sol encoberto, sem previsão de chuva, com máxima de 21 graus durante o dia e à noite com máxima de 15 graus. O fim de semana continuará com frio, mas a boa notícia é que a temperatura começa a subir. Durante o dia, a média será de 25 graus e à noite 18 graus. Mega 92.5. Pronto, o Jefferson já ficou feliz, né? Ela falou que o tempo vai esquentar a partir de amanhã, né? Já ficou contente já, né, Jefferson? Isso aí. Nós temos uma pergunta aqui no WhatsApp. Vamos ver qual é a pergunta do nosso ouvinte. Boa noite, parabéns pelo programa. Se possível, gostaria que o vereador Jefferson Cesaroli falasse um pouco mais sobre o mutirão que foi feito ali na Praça de Samaritá e se esse evento será realizado em outros bairros. Boa noite a todos. Wellington Godoy de São Vicente. Ô Wellington, obrigado pela sua participação. Com a palavra, Jefferson. Boa pergunta e oportunidade de poder falar sobre isso. Nós, no último final de semana, nós fizemos um mutirão que inicialmente seria no sábado, e aí por conta da temperatura, previsão do tempo, choveu, teve que ser cancelado para o domingo, né? Infelizmente, tivemos essa surpresa, eu fiquei um pouco com medo de desmobilizar a população, afinal de contas, fazendo um mutirão com voluntários, mas de nada mudou. Nós tivemos ali, das 9 da manhã até por volta das 3 horas da tarde, 40 pessoas mais ou menos que se mobilizaram para nos ajudar. A ideia do mutirão fazer com que as pessoas sejam parte da transformação que os bairros precisam. Então não é algo vinculado à prefeitura, não é algo vinculado ao legislativo, mas é consolidar lideranças do entorno daquele lugar para que as pessoas possam, a partir das suas próprias mãos, das suas ações, dizer o que precisa e fazer, né? Nós fizemos um trabalho de revitalização da praça, limpeza, pintura, fizemos um trabalho de intervenção artística com artistas da região ali do entorno, para que eles pudessem expressar através do grafite o que eles esperam para aquele espaço e fazer com que as pessoas se apoderem, possam ter posse, né? Porque muitas vezes as pessoas sabem que é público, mas não sabem que aquilo é dela. Sim. Quando você coloca um morador para fazer a limpeza, para fazer a manutenção, ele não só vai cuidar melhor, mas como ele também vai ajudar a fiscalizar quem faz errado. Então essa era a ideia. Talvez nem todo mundo participou. Eu disse que foram em torno de 40 pessoas. Mas você imagina que quem não participou vai pelo menos se constranger na hora de descartar um resíduo irregular na praça. Então para mim foi sucesso. Esse foi o primeiro, respondendo a pergunta, mas nós teremos outros. A ideia é a gente mensalmente fazendo um lugar. Estamos já planejando o próximo, sempre com o objetivo principal de trazer a população. Não existe super-herói na política, né?
Então, se a gente ficar nessa de que o legislativo e o executivo apenas estamos fadados ao fracasso, haja vista que a cidade tem uma situação financeira bem complicada. Então, o principal combustível para a gente levar São Vicente para aquilo que eu espero e que o público tanto quer, inclusive eu também para isso, são as próprias pessoas. Esse é o melhor remédio, é o melhor caminho, o melhor combustível. Então, fruto da nossa mão é a mudança que a gente precisa fazendo acontecer passo a passo, lugar a lugar, uma vez no bairro, daqui um mês no outro, para a gente poder alcançar toda a cidade e fazer essas intervenções necessárias. O nosso internauta, o Rodolfo Milone, ele faz uma pergunta para os dois vereadores. Ele diz o seguinte: a cidade de Santos todo dia despeja 60 toneladas de dejetos no mar. E essa poluição não vai para São Vicente? Como é vista essa questão? Mesmo não sendo, talvez não sendo atingida a cidade de Praia Grande, vou perguntar para você, Wellington, como é que você vê essa situação? Essa é uma cobrança que tem que... Por isso que eu falo, né? É importante a gente saber em quem a gente vota, porque quem tem que cobrar aí, óbvio que o vereador tem que cobrar uma questão dessa, mas são os nossos deputados estaduais. Esse é um trabalho que a Sabesp desenvolve nas nossas cidades, em conjunto com as prefeituras. Na Praia Grande, por exemplo, o esgoto que permeia ali a orla da praia, ele é jogado a quilômetros de distância. Antigamente, anos atrás, ele era jogado em alto mar, mas era tratado. Hoje ele é só peneirado e jogado de qualquer forma em alto mar. Está muito longe, obviamente que depende da maré para vir para Praia Grande, São Vicente. Estou dizendo do esgoto na Praia Grande, mas serve como exemplo que Santos joga lá em alto mar, que eu não sei onde é, não sei a quantos quilômetros da orla é jogado. Mas é uma cobrança que a gente tem que ser feita em cima da Sabesp, que faz um trabalho na Praia Grande, por exemplo, um trabalho de regular para baixo, Então essa cobrança tem que ser feita em cima dos deputados estaduais. A gente tem deputados competentes na nossa região que podem fazer bem esse papel, mas a minha opinião é realmente que é um absurdo que os prefeitos, quando vão assinar o contratinho lá com a Sabesp, tem que fazer essa cobrança, tem que fazer constar lá que seja jogado o esgoto, mesmo que seja em alto mar, mas não só peneirado, e sim também tratado. O Jefferson, com certeza chega, né? Alguns dejetos chegam aqui em São Vicente, né? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, o descarte irregular, ele chega não só em São Vicente, mas ele vai para lugares... Você joga no oceano, a gente não tem destino. Eu participei mês passado de um mutirão organizado pela Secretaria de Meio Ambiente da cidade de São Vicente, para a gente poder fazer a limpeza do microlixo nas praias, né? Passamos uma manhã ali. E é impactante a quantidade de lixos, principalmente copo, plástico, enfim. Agora, a gente tem como saber de onde vem isso? Não. Eu tenho quase certeza que boa parte daquilo não vem da cidade de São Vicente. Vem de outros locais, não sei de Santos, não sei da Praia Grande, mas enfim, eu acho que o nosso compromisso é fazer a nossa parte com que São Vicente não jogue, que Santos não jogue, que Praia Grande não jogue, que possa haver essa fiscalização mais incisiva, porque é difuso, né? Eu acho que o meio ambiente é de todos nós. Eu preciso fazer o controle da minha entrada e da minha saída de resíduos, eu preciso fazer essa coleta seletiva, ter esse trabalho organizado para que a gente possa ter um ambiente melhor. Afinal de contas, quando a gente cuida do meio ambiente, a gente está falando como a gente quer o futuro. Com certeza. Então é muito importante esse trabalho de todas as prefeituras. Esse é um assunto que, inclusive, deveria ser discutido metropolitano. Exatamente. Eu vi essa reportagem falando dessas 60 toneladas. Inclusive, 85% destas são plásticos. E o plástico tem um tempo de decomposição que muito é complicado demais. Então você joga um copo plástico aqui. Depois de participar desse mutirão, eu percebi o quanto destrutivo é a gente utilizar o copo descartável. Inclusive lá no nosso gabinete, a gente adotou cada uma caneca. Eu tô vendo aqui que a Mega também tem. Tem lá o Fala Paulino, o Mega FM. É isso mesmo. Lá no nosso gabinete, claro, se você é um visitante, você usa o copo plástico. Do contrário, você usa a caneca. Porque aquele copo plástico vira uma desgraça. Na praia, eu olhava e falei, gente, isso aqui tá atrelado em tudo que é canto. Então, esse compromisso individual e coletivo e das autoridades é de suma importância para a gente poder ter um ambiente melhor e um futuro melhor, né? Tem mais uma participação aqui no nosso Megawatts. Boa tarde a todos. Meu nome é Maria do Carmo, sou advogada, sou da cidade de Praia Grande. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o vereador Wellington, referente aos atos praticados pela prefeita municipal
em relação às famílias, as 58 famílias da Nova Mirim, se a Câmara de Vereadores, através do vereador, vai pedir explicações e providências em relação ao ato praticado, o ato indevido, ao meu ver, praticado pela prefeita. Boa noite, Maria do Carmo, e a todos de Praia Grande que realmente se sensibilizaram muito com este fato, né? A gente ficou muito triste pela falta de tato, não só da prefeita, mas também pelos seus liderados, né? Onde fecharam a entrada e saída ali de uma comunidade que já está consolidada. Então a forma de se tratar com essas pessoas era outra. Nós vamos tomar isoladamente, a gente vai acionar a prefeitura para que dê explicações mais detalhadas. Só as explicações que eles deram, para mim, não foi suficiente, dizendo que se equivocaram, a prefeita jogando a batata quente para a mão do secretário, o secretário jogando a batata quente para a mão de quem foi lá com o trator colocar aqueles New Jerseys lá na frente da entrada. Então um jogou a bucha para a mão do outro. Então a gente quer realmente que essas pessoas sejam responsabilizadas, que essas famílias sejam atendidas, sejam colocadas num plano de habitacional. A gente sabe que elas não podem estar naquele local porque é uma área de preservação, mas também não dá para a gente pegar essas pessoas e jogá-las na rua. Então aí, o que tem que ser feito é cadastrar essas famílias, dizem que já estão cadastradas, mas rapidamente tem que colocar num programa habitacional para tirar daquele local que realmente não podem estar, mas ninguém quer viver daquela forma. Não sei se vocês acompanharam o caso, mas realmente foi algo muito sério. São casas em palafitas, como o Jefferson morou na sua infância também, sem esgoto, sem água potável, as crianças com o pé na lama. Realmente foi algo muito triste que chocou a cidade inteira, e a explicação do Poder Executivo foi que houve um equívoco. Então a gente vai acionar a prefeita para que dê maiores explicações, e caso não sejam explicações suficientes, a gente aciona o Ministério Público para que ele intervenha. O Elton Godoy está participando aqui, ele está falando assim: meu amigo, meu irmão, meu vereador Jefferson Cesaroli, esse me inspira, esse me representa. Tamo junto, meu amigo. Tamo junto, Elton. E tem mais participação aqui pelo nosso Mega Tem Watts. gente com nome bonito aqui, hein? O Wellington é o terceiro participante. Fora o convidado. Fora o convidado, né? Vamos ao nosso Mega Watts. Boa noite, eu sou servidor público, meu nome é Márcio Henrique. Eu gostaria de saber do vereador Wellington o que ele achou da prefeita Raquel Kinnen dar o aumento por servidores públicos somente em janeiro, sendo que o servidor está passando dificuldade hoje. Quem está morrendo de fome hoje, como é que vai ter aumento só em janeiro de 2022? Será que a fome... dá para segurar a fome até lá? Eu já fiz um comentário, mas a explicação foi no meio do programa que eu falei. Né? Na minha visão, a Lei 173, ela não veda o reajuste inflacionário. Ela está muito clara lá. Eu já li tanto essa lei que a gente já até gravei. A Lei 173, no artigo 8º, inciso 8. Então, é difícil a gente ouvir, por exemplo, ontem a prefeita dizendo que infelizmente não pode fazer nada. Pode sim, é só ter vontade política. A gente não está falando disso agora. A gente já vem alertando há muito tempo que esse reajuste inflacionário poderia ser concedido, mas infelizmente a prefeita não quer fazer e só vai fazer isso em 28 de janeiro de 2022, quando sai o primeiro pagamento do funcionalismo público, que ela vai conceder 9, alguma coisa de reajuste, né? Mas e o que esse 1 ano e 8 meses que passaram aí, as pessoas sem reajuste inflacionário? Quem ganhava R$1.000, hoje está ganhando 800. Olha, o Renato Batista fala o seguinte: a cidade de São Vicente tem muitos endividados no Serasa. O plano do Ciro Gomes é interessante em refinanciar as dívidas coletivas. É o Danilo Morgado, a Baixada Santista. O Danilo Morgado também vem e comenta: a Baixada Santista precisa muito de vocês. E é verdade, né? Dos vereadores que
fazem, afinal de contas, vocês é que fiscalizam o tudo que é feito no executivo. Jefferson. Boa, mandar um abraço pro Danilo e respondendo a pergunta. Danilo que é da Praia Grande, inclusive. Mora lá, Danilo. Danilo Morgado, forte abraço aí, parceiro Danilo. Respondendo a pergunta, realmente a cidade de São Vicente tem muitas pessoas endividadas. Endividamento é uma situação que traz problemas, que traz... Enfim, ninguém quer estar endividado, né? Sim. E num cenário de pandemia, 2 anos de uma pandemia, isso só atenua o problema, né? O plano do Ciro era algo que eu acho que ia muito além do contexto municipal, mas trazendo a realidade para cá, para São Vicente, tem muita gente que está endividada com impostos, com taxas e tributos para a prefeitura. E aí aproveitar, inclusive, para informar que até o dia 30, até o final do mês de julho, nós estamos na campanha do Refis, onde a população pode participar fazendo o seu parcelamento em até 36 vezes. O Refis, se você paga à vista, você tem 100% de juros de multa e multas de mora. Se você faz em 12 vezes 80%, 24 vezes 60% e 36 vezes 40%. Isso seria especificamente para o IPTU, ou não? Todas as taxas da prefeitura, exceto multa de trânsito. Então, se você tem, enfim, SS, alguma taxa, se você deve para a prefeitura, você pode quitar isso através de um parcelamento com um desconto vantajoso. Então, essa é uma possibilidade da gente, talvez, ajustar parte da dívida. Claro que é diferente, quando a gente fala do SPC Serasa, são outras contas, mas isso foge um pouco da ótica do município. Ninguém deve porque quer, acho que ninguém... Claro, às vezes tem gente que se descontrola um pouco, né? Mas é uma situação complicada e eu acho que na pandemia isso só piora. São Vicente tem um problema de vulnerabilidade e às vezes as pessoas precisam parcelar para adquirir e às vezes isso acaba virando aquilo que era para sobrevivência ou para uma necessidade, vira um transtorno e aí você perde o controle daquilo. Então eu acho que nessa situação de pandemia só piora, mas para quem tem dívidas com a prefeitura, o Refis é uma saída aí para poder, inclusive, aliviar parte dessas dívidas. Claro, não vai sanar a parte da SPC Serasa, mas para quem deve e fica agoniado, já tem aí boa parte até o final do mês para poder resolver os débitos com a prefeitura. Já ajuda, né? Já ajuda, opa. Olha, gente, amanhã, às 5 da tarde, tem um programa muito legal. Às 7. Às 7? Às 7, perdão, às 7 horas. Tem um Mega Mulher, um programa específico para você, minha amiga, você que tá aí ouvindo a gente. Se você ainda não acompanhou, acompanhe. Quem tá falando aqui sobre o Mega Mulher é a Silvia. Boa noite, Silvia. Boa noite, Álvaro. Boa noite, bancada. Boa noite a você, ouvinte da Mega FM, que está aqui ligadinho no Mega Opinião. Vim aqui para fazer um convite para todos vocês participarem amanhã às 19 do Mega Mulher, um espaço democrático que está de portas abertas, não só para as meninas, mas também para os meninos. E essa semana teremos a presença da grande cantora Anne Santos, contando um pouquinho da trajetória de vida e carreira pra gente. Você vai participar, né, Álvaro? Eu conto com a sua presença. Um beijo a todos e uma ótima noite. Fiquem com Deus. Tá aí, tá dado o recado da Silvia. Amanhã, então, a partir das 7 horas, Mega Mulher aqui na Mega FM. Falando em mulher, olha, mais uma mulher aqui participando, mais uma ouvinte, a Zenaide Ramos. Ela pergunta o seguinte: vereador Jefferson Cesaroli, tenho visto o trabalho de instalação da iluminação na Avenida do Quarentenário. Toda a cidade vai ter iluminação de LED porque são muito escuras a iluminação, né? É muito escura a iluminação das ruas. Qual que é o planejamento da prefeitura, Jefferson? Como ela falou, a cidade precisa como um todo, né? Sim. Iluminação vai, na verdade, junto à questão da segurança. Se você tem uma iluminação diferenciada, se você tem uma luz clara, uma lâmpada de LED, você com certeza deixa o ambiente menos propício para delitos, enfim, a gente sabe o que acontece na cidade. Foi feito recentemente, sobre essa gestão, na verdade. A Rua Pércio Queiroz, ali que cruza a linha amarela do INSS, já deu para ver a diferença de uma nova iluminação de LED. Com certeza ali é um ponto de insegurança, até pela localização, com certeza faz uma diferença gigantesca. O próximo passo é na Avenida Quarentenário, uma solicitação, um pedido nosso também,
Além dessa questão da segurança, o governo passado ele duplicou uma avenida, uma questão de fluxo de trânsito, de mobilidade, era uma necessidade e foi feita. Mas ele não foi feito calçada nessa duplicação e não foi feito... Foi feita uma ciclovia aqui, Wellington, de dar risada. Né? Enfim, tem poste, tem tudo no meio da ciclovia, mas enfim, tá lá. Foi feita uma ciclovia e não foi feita iluminação, então tá um breu. Você passa lá à noite, esses dias um amigo até falou, quase subiu na guia, porque realmente é muito escura essa duplicação. Então, atendendo um pedido nosso, também da Câmara de Vereadores, uma demanda do próprio prefeito, inclusive ele falou muito sobre essa questão de iluminação, próximo passo é na Avenida Quarentenário, então serão colocados 35 novos postes de LED, esses sim são de LED, em toda a extensão da duplicação, e ao lado, na avenida que já existe, a Avenida Quarentenário, lá tem lâmpada amarela, então vai ser trocado por lâmpada clara. Então você imagina que essas lâmpadas claras, mas as novas de LED, desses novos posteamentos, vai dar uma sensação de segurança, que isso também ajuda no desenvolvimento do comércio. Com certeza. Porque o comerciante fala assim, opa, eu vou fechar às 18 horas porque começa a escurecer. Agora, de repente, é uma possibilidade dele ficar mais tarde, gerando emprego, renda, enfim, desenvolvendo. Então a iluminação tem a ver com a segurança, mas tem a ver com o desenvolvimento, tem a ver com o comércio. Isso é uma coisa que nós falamos muito antes da campanha e com certeza a passos largos a gente precisa fazer com que a cidade avance e que a iluminação chegue para outros bairros, não só da área continental, mas como da área insular. Se eu for pontuar aqui necessidades, eu estava andando esses dias na Capitão Luiz Ornô, que é uma avenida também que dá para se desenvolver do ponto de vista do comércio. Ali seria interessante demais. A própria Avenida do Maitá, do Quarentenário, do Parque das Bandeiras, a Ulisses Guimarães, que tem um comércio pujante na área continental, eu imagino o quanto seria interessante. E outros pontos da cidade também, da área continental e insular, há um desafio dessa gestão de fazer a iluminação chegar para que a gente possa entregar isso, que é uma expectativa e uma necessidade da cidade. Tem mais uma participação aqui no nosso Megawatts. Boa noite a todos, me chamo José Ricardo, aqui de São Vicente. Semana passada, passando aí pela feira da Capitão Mauro Aguiar, eu vi um gabinete itinerante do vereador Jefferson Cesaroli. Quero que o mesmo explique qual a principal finalidade deste gabinete aí. E, a princípio, uma ótima ideia. Boa. Para quem viu lá na feira, realmente nós colocamos o gabinete itinerante na feira Por um acaso eu vi também. Você viu? Vi. Pô, e você não passou lá, Álvaro? Não parou lá? Caramba, se você não deu uma moral, pô. O Wellington desce, passou pelo gabinete e para lá. Se vocês tivessem um cachorro chamado Scooby, que nem eu tenho, vocês iam entender. Tem espaço pet lá, vou colocar o espaço pet. Peguei, viu? Boa. Mas para todo mundo que tá ouvindo aí, a ideia do gabinete itinerante é trazer essa questão da participação ativa para as pessoas. Nem todo mundo quer ir na Câmara, nem todo mundo quer ir no gabinete para falar com o vereador, e eu falei muito sobre isso na campanha. Escuta ativa, escuta de qualidade, fazer com que se envolver para resolver. Eu só consigo representar a população da cidade de São Vicente na medida que eu ouço. Então nem todo mundo quer ir falar com o vereador na Câmara, no gabinete. Então que o nosso gabinete itinerante vá até as pessoas, nos bairros, nas praças, nas feiras. E todo mundo que está ouvindo, por favor, viu o gabinete, bate lá, troca uma ideia. Uma estrutura legal, tem 2 mesas, ar-condicionado, janela, enfim. O gabinete é bem interessante. A ideia é poder chegar em todos os bairros da cidade e contemplar a população. A gente sempre falou que o nosso mandato é pautado na participação. Por isso a gente tem um aplicativo, tem meu voto para as pessoas apresentarem suas demandas. Uma sinalização mal feita, vai lá e tira uma foto, manda. Um buraco na rua, tira uma foto, manda, vai chegar no nosso gabinete através do aplicativo. A gente desconsolida para a prefeitura para cobrar e fiscalizar para que aquilo seja reparado. A gente tem um outro projeto agora chamado Legislação, que é a ação da população em legislar com o parlamentar. E também é atrelado ao aplicativo Tem Meu Voto. Consiste em, você tem um projeto de lei, por exemplo, por que não cachorro poder entrar em gabinete itinerante, um exemplo, tá? Sim. Opa, o Álvaro vai lá e coloca, poxa, Álvaro, interessante, a gente vê o ponto de vista jurídico, legal, troca uma ideia com os técnicos, se for necessário. Saúde não é Covid. E se for viável, a gente pauta isso, o projeto de lei, a partir da premissa. Saúde não é Covid da população. Então, é mais uma forma de fazer com que a população participe, e o gabinete itinerante vem para consolidar tudo isso. Tem Meu Voto, legislação, para que as pessoas possam ser ouvidas frente a frente ali com o vereador, no bairro, na feira, na rua. Maravilha. Pra gente poder estar junto. Ô Wellington, quanto à participação, é muito legal isso daí, a interatividade.
das pessoas, porque às vezes a imagem que a gente tem, e isso também é culpa de quem votou também, né? Como você falou, você vota e esquece. Isso. Você pergunta em quem você votou há 2 anos atrás, a pessoa não lembra. Não lembro, esqueci e tal. Isso também a população ela tem que se conscientizar. Mas como que o munícipe de Praia Grande ele pode participar efetivamente com você, trocar uma ideia de repente com você, dar uma sugestão, pautar um problema que está acontecendo? Como que isso é feito no teu mandato? Então, a gente também defendeu isso muito na nossa campanha, né? A gente não tem um gabinete itinerante, mas a gente monta uma barraquinha mesmo lá nos bairros. Uhum. Essa barraquinha que a gente leva para a praia, a gente monta lá nos bairros e recebe a população ali, através das nossas redes sociais, através do Instagram, da nossa página pública, da nossa página pessoal. A gente tem um site também, wellingtonsilva.com.br, já faço aqui o meu merchan também, que através desse site a população de Praia Grande pode dar suas opiniões, sugestões e reclamações também. A gente tem todas as ações que a gente coloca na rede social, ela vai automaticamente para o site, então você pode acompanhar os nossos trabalhos através desse site. Mas é importante que, e aí o vereador Jefferson estava falando aqui dessa ação que ele fez e quer fazer mensalmente, eu acho importante porque o nosso povo tem que ser educado, ele tem que ser educado. Então essa é uma ação realmente que eu saio aqui até colhendo boas ideias dele também, porque eu sou um entusiasta da educação do nosso povo, para que ele participe da administração pública, que a responsabilidade é sim do prefeito, é sim do vereador, como ele disse, mas se o povo também não ajudar, vai ser mais difícil chegar ao objetivo, né? Eu falando aqui de São Vicente, eu falo muito da minha cidade, mas eu gostaria também de pontuar uma ação que eu vi do prefeito, ele falando isso. Ele falou, olha, o povo tem que ajudar. A gente arruma, se eu não me engano, ali perto do México 70, ali embaixo da ponte, que estava limpando ali, e aí no dia seguinte cheio de lixo, né? Sim. Então a gente sabe que as pessoas vivem de uma maneira precária, mas tem que ajudar. E nada melhor que a educação. E aí está o nosso papel como parlamentar, de fazer com que o povo entenda que ele é o cerne da questão, que ele tem que participar. Participar como? A gente sabe que ele não vai ter o conhecimento para saber o que pode virar lei ou não. Mas essa interação com o parlamentar chega aí num bom porto, e aí na apresentação de leis que possam impactar a vida diretamente do povo. Vamos às últimas perguntas aqui dos nossos internautas, olha. Do Carmo Oliveira Silva, desejo uma boa noite a todos. Pergunta o seguinte para o vereador Wellington. Se ao retorno das atividades da Câmara, a prefeita será questionada pelo ato abusivo praticado contra que... Foi a pergunta, foi a mesma pergunta que já foi feita, né? Então desejar aqui uma boa noite aqui. Mas essa pergunta já foi respondida, só para a gente não repetir aqui o assunto, né? E o Marcelo 13 Lima, ele diz o seguinte: boa noite, vereador Jefferson Cesaroli. Não esqueça das nossas reivindicações sobre cones para evitar que motos e carros circulem no momento das feiras livres. Como que tá isso daí, Jefferson? É engraçado, Marcelo, mandar um abraço, Marcelo 13, Marcelo parceiro, cara fera demais, que conheci na feira, um queridão, e todas as vezes que eu tenho oportunidade de ir à feira, eu procuro ele porque é um ícone, o cara representa demais. Um grande abraço, Marcelo. Não só Marcelo, a todos os feirantes, mas o Marcelo é um cara que ele consegue consolidar as reivindicações dos feirantes e ele tem uma aproximação com a gente, então através do mandato chega e fala. Domingo eu tava na feira e aí ele tava comentando que a galera não respeita. Então, por exemplo, a feira começa de madrugada e aí a galera passa de moto, passa de bicicleta. Isso atrapalha o trabalho do feirante, né? Inclusive, no domingo, a Feira da Capitão Moraguiar é uma das principais feiras aqui da cidade. O carro estava estacionado de forma incorreta e tem a placa lá, proibido estacionar, domingo, horário, etc., regulamentado. Ele colocou de uma forma incorreta, de modo que atrapalhou. O feirante teve que avançar, sei lá, uns 2 metros para frente. A barraca dele ficou quase no meio da rua. Então você precisava andar aqui e dar uma cortada para poder seguir a feira. Tem muito a fazer, tem muito a fiscalizar ainda, né? E ele reivindicou a questão dos cones, para que a gente pudesse ver com a Secretaria de Trânsito a disponibilidade de cones para que faça de fato um bloqueio para que as pessoas
tenham essa consciência. O cone por si só ajuda? Infelizmente, não. Né? Mas já dá uma inibição maior, pelo menos na entrada. O problema são quem mora nas paralelas, né? Enfim, tem que ter uma fiscalização, porque isso acaba atrapalhando de fato o feirante. O cavalete não seria melhor? Também. Ele falou cone, mas o cavalete seria mais efetivo, inclusive, né? Para poder fazer com que essa conscientização aconteça. Bom, temos mais uma participação aqui pelo nosso WhatsApp. A Janaína Balares, lá de Praia Grande. Pessoal, boa noite a todos vocês, ao vereador Jefferson, ao vereador Wellington, meu marido, que eu tenho orgulho dele estar dando a continuidade ao nosso trabalho na Câmara, né? É uma alegria poder saber que tem uma pessoa lá fazendo esse trabalho brilhante. E ele é uma pessoa, além de tudo, comedido, educadíssimo, justo, técnico e muito coerente. Pós-graduado em gestão pública pela FAAP, advogado. Eu sou suspeita, né? Mas olha, pode ter certeza que com o meu perfil puxava a orelha dele se ele estivesse fazendo coisa errada. Por isso eu quero aproveitar o momento, parabenizar o programa e parabenizar o vereador Wellington. Maravilha, É isso aí, Janaína. Janaína, a gente estava falando aqui da fiscalização em cima da Sabesp. Janaína está se apropriando em relação aos temas da Sabesp, que é pré-candidata a deputada estadual. Estamos lá construindo essa situação, né? Porque, como eu disse, a gente tem alguns deputados bons na região, mas nós precisamos de sangue novo, de nomes novos. A Janaína está se colocando aí à disposição. Obrigado pelas palavras aí. Já estou em casa para tomar aquela sopa, amor. Vou aproveitar para agradecer, mandar um abração para a Janaína, vereadora na cidade de Praia Grande. Acompanhei bastante o mandato dela. De 2016 para cá eu comecei a entender alguns mandatos, até para me debruçar sobre, e com certeza a cidade vizinha, uma atuação de uma mulher forte, de firma, de garra. Janaína, um grande abraço, espero um dia poder conhecê-la. Como ex-jogador, o Wellington, a Janaína marca duro, marca pesado ou não? Marca duro, rapaz, marca duro. Eu vou te falar uma coisa, cara, até pra gente descontrair um pouco aí, que falar de política a gente tem que falar de uma maneira leve, porque política é pesado, né? Com certeza. Então, a Janaína, ela me acompanha, nós estamos juntos já há 25 anos. Faço aniversário, 49 anos, Jefferson, agora dia 23, sexta-feira, tá? Sim, parabéns. Por isso que eu falei que jovem até 50, então, fazer 49. Opa, vou fazer 48. Jovem. A Janaína, ela me acompanhou durante toda essa minha saga no esporte, né, em Portugal, na Espanha, e muita coisa. Por isso que eu sempre falo que o cara que tem uma mulher forte do lado, as chances dele vencer são maiores, né? E foi o meu caso, na verdade. A Janaína me ajudou muito. Muitas vezes eu tava cabisbaixo, triste. Ela, não, bora, vamos, levanta, vamos que vamos enfrentar. E eu enfrentei porque tinha alguém me apoiando. Então a Janaína realmente, ela sabe disso, já falei 1000 vezes para ela, né? Mas nunca é demais a gente agradecer o papel preponderante que a Janaína teve na minha vida e que sirva de espelho para todas as mulheres, né? O que a gente não pode admitir, aí já falando aqui de algo que me entristeceu muito nos últimos dias, o que a gente não pode admitir é que um homem faça como aquele DJ fez, agredindo uma mulher daquela forma. Realmente algo que me emocionou muito, me deixou muito triste, muito chateado. A justiça está sendo feita, a mulher tem que ser tratada com carinho e com respeito. Bom, pra gente finalizar, de uma forma bem leve, bem descontraída, olha só o que aconteceu essa semana, né? O homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, acompanhado do seu irmão, Mark Bezos, uma mulher de 82 anos, que fez parte do projeto na NASA, na década de 1960, Mercury 13, e também um recém-formado no ensino médio de 18 anos, chamado Oliver Damon, que é o primeiro cliente pagante a bordo da New Shepard, né? Essa nave que foi construída especificamente para passeio, fizeram a primeira viagem ao espaço num voo sem piloto. Agora eu quero saber de vocês. Ganhou de presente do pai. Eu quero saber de vocês agora. Vocês pagariam 28 milhões para ficar 11 minutos no espaço, né? Não totalmente no espaço, porque na verdade é considerado espaço a partir de uma certa altitude, que eu não me recordo. 80 quilômetros. 80 quilômetros, né? A partir dali é considerado espaço. Quer dizer, lógico, eu tava vendo pela TV, é uma emoção, né? Porque depois da Apollo 11, né, que a gente viu em 1969 e tal, eu acho que essa foi realmente uma conquista
sensacional. Mas 28 milhões foram pagos para ele ir e ficar 11 minutos dentro dessa cápsula. E eu queria saber de vocês teriam coragem? Além de se tivessem o dinheiro, se tivessem, assim, dinheiro a dar com pau, 28 milhões não ia fazer diferença nenhuma pra vocês, no bolso de vocês. Meu xará, né? Vocês fariam? Se candidatariam? Eu sou Jeff, mas não sou mesmo. Por isso, eu não pagaria nada contra. Talvez seja um novo comércio, lógico. mas assim, acho que isso não pagaria. Ainda que eu tivesse essa quantia, tem outras demandas. Mas você ia entrar pra história, o Jefferson? Não. Gratidão. Você ia ficar nos anais da Gratidão. Com história? 28 milhões a gente entraria pra história de outra forma. Tem muitas Opa, dá 28 milhões aqui pro social. São Vicente, a gente entra pra história. Você entra pra história de São Vicente, com certeza. Você sabe, Jefferson, que já tem lista de espera. Imagina. Se eu não me engano, os ingressos são de 250 mil dólares e já tem 600 pessoas lá já na lista de espera. Você vê que coisa, maravilha, hein? Tem gente com dinheiro nesse mundo, hein? Passo. Meu Deus, você ia? Décio? Também não? Eu não pagaria, mas iria. Bom, gente, assim a gente termina em alta astral aqui de uma forma bem descontraída. Foi uma entrevista super legal, acho que bastante esclarecedora também em alguns pontos de vista para você que ainda não conhecia muito bem, ou de repente conhecia de nome, sabia que é vereador da sua cidade, mas de repente não teve a oportunidade de conhecer um pouco melhor. Nós estivemos aqui hoje no Mega Opinião com o vereador Wellington Silva, lá de Praia Grande. Muito obrigado pela sua presença aqui, Wellington. Eu aqui agradeço a oportunidade, todos vocês, conhecer pessoalmente o vereador Jefferson, e aí eu convido a toda a população de Praia Grande que acompanhe nosso trabalho, né? Porque a gente, o vereador, as pessoas falam que o político não trabalha. De verdade, eu trabalho bastante, então não tenho nenhum problema de chamar a população para acompanhar o nosso trabalho, para participar principalmente, viu? Algumas ideias que o Jefferson deu aqui são ideias brilhantes, é um jovem realmente que eu já tinha ouvido falar, mas vou acompanhar mais de perto, torcer realmente para que a tua atuação aqui sirva de espelho para o jovem vicentino, que é uma população, que é uma cidade, na verdade, que é uma cidade histórica, mas que tem sofrido muito. Espero que você seja um exemplo para todo esse jovem. E aí falo diretamente para você, cidadão praiagrandense, acompanhar nosso trabalho através das redes sociais, como eu já falei. Agora em agosto temos aí ações importantes que a gente vai desenvolver através do nosso mandato, com parcerias, ministrando cursos de capacitação para o nosso povo, para que ele possa realmente vislumbrar o pós-pandemia de uma forma mais leve, de uma forma mais esperançosa. É isso aí. Wellington Silva, vereador de Praia Grande, um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Jefferson. Agradecer mais uma vez o convite, Décio. Gratidão no comando, sempre mandando bem. Me coloca à disposição, Álvaro, sempre que precisar, já tem nosso contato, estamos aí 100%. Afinal de contas, é sempre bom poder falar das informações e prestar contas à população vicentina, né? Ainda mais agora ao lado do Wellington Silva, um cara que, com certeza, como eu te falei, eu já acompanhava a Janaína, então eu imagino, com a tua força, com a tua garra, junto a dela, acho que com certeza Praia Grande tem muito a ganhar. É um mandato casado, literalmente, isso aí, literalmente, né? A experiência, então acho que com certeza vocês vão... tem muita coisa para fazer junto, ela tá candidata agora, inclusive. Candidata a deputada estadual. Boa, parabéns aí para vocês, um prazerzão, cara. O que precisar aqui de São Vicente, a gente tá 100% à disposição, vou lá um dia pra gente trocar projeto, trocar experiência. Sempre bom essa conexão entre as cidades e me colocar também à disposição do público, da população. Como eu disse aqui, a raiz do nosso mandato, a essência é a participação. Sozinho a gente não vai a lugar algum, mas com o público, com a população, com as pessoas dizendo, se envolvendo, a gente consegue fazer aquilo que de fato nós estamos dispostos e fomos eleitos para isso. Então as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, enfim, tudo. Você bota lá Jefferson Cesaroli, você vai achar os nossos perfis. Tem o site também, tem o aplicativo, tem Meu Voto, você bota lá na Apple Store, na Google Store tem Meu Voto, você vai colocar Estado, vereador Jefferson Cesaroli, você vai poder entrar no nosso mandato para colocar suas demandas, suas reivindicações e propor projetos de leis, sempre a população presente no nosso mandato, esse é o nosso objetivo. Jefferson, eu prometo que na próxima vez que eu ver o gabinete itinerante, eu vou lá para dar um abraço. E levo o dog também. Levo o dog também. Você vai se arrepender, mas que eu levo. Gente, assim chegamos ao final de mais uma edição do nosso Mega Opinião, aqui em 92,5, também pela internet.
Lembrando que na próxima quarta-feira, dia 28, nós teremos aqui os nossos convidados, o vereador Johnny Sazak, aqui de São Vicente, e também a advogada Luciana Farias, que também faz parte aqui do Mega Mulher, né? Uma ótima noite a todos vocês e até a próxima. Você acabou de ouvir Mega Opinião, porque o mundo é de quem sabe. Conheça agora as empresas que apoiam o projeto Mega FM. 8h21. Vai pintar? Pinta primeiro na loja Tintas e Tintas, a loja que mais entende de tintas. Você vai encontrar toda a linha de tintas